Em nome da Câmara Portuguesa, de agradecer a presença de todos em mais um almoço-debate de 2012 da Câmara Portuguesa. Solicito mais uma vez aqueles que ainda se encontram em pé para que, por favor, ocupem seus lugares. Fundada em 23 de novembro de 1912, a Câmara Portuguesa é uma associação civil sem fins lucrativos que visa auxiliar e promover as relações entre Brasil e Portugal. É também, senhoras e senhores, com esse intuito que a Câmara realiza hoje este evento para trazer aos empresários luso-brasileiros as propostas do candidato José Serra à prefeitura de uma das maiores cidades do mundo, São Paulo. Peço neste momento a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares. Se alguém estiver esperando alguma ligação importante, por favor, coloquem seus aparelhos celulares no silencioso. Senhoras e senhores, o nosso almoço está organizado da seguinte forma. Teremos a abertura pelo nosso anfitrião, Manuel Tavares de Almeida Filho. Em seguida, a palestra do candidato José Serra. E, por fim, 45 minutos de perguntas ao candidato. As perguntas deverão ser feitas por escrito nos blocos que se encontram nas mesas e entregues às nossas recepcionistas que circulam pelo salão. De preferência, por favor, em letra de forma para facilitar a nossa leitura. E não esqueçam de preencher com o seu nome e a empresa que representam. Senhoras e senhores, neste momento, peço a atenção de todos, porque gostaria de chamar ao palco, para compor a mesa e dar início aos trabalhos, o nosso anfitrião, o presidente da Câmara Portuguesa, Manuel Tavares de Almeida Filho. Convido, senhoras e senhores, o nosso palestrante de hoje, o candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, José Serra. Convido também, senhoras e senhores, para compor a mesa diretora, Guilherme Afife, vice-governador de São Paulo. Convido também, senhoras e senhores, Júlio Semeghini, secretário de Planejamento do Estado de São Paulo. Bruno Covas, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Paulo Lourenço, cônsul-geral de Portugal em São Paulo. Convido, senhoras e senhores, o embaixador José Gregóri. Convido também para compor a mesa diretora o presidente da CISA Trading, Antônio Pargana. Luciano Tavares de Almeida, presidente da Agência Investe São Paulo. Peço também que venha ao palco Débora Vieitas, presidente do Banco Caixa Geral Brasil. Ricardo Espírito Santo, presidente do Espírito Santo Investment Bank. Antônio Dias Felipe, presidente do Grupo Tejofran.
Francisco Ribeiro, presidente do Banco Luso Brasileiro. Arthur Fux, presidente da EFASEC. Senhoras e senhores, convido Antônio de Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, agora gostaríamos que todos ficassem em pé para ouvir os hinos de Portugal e do Brasil. Muito obrigada a todos. Gostaria de lembrá-los que as empresas aqui presentes, que ainda não são associadas da Câmara Portuguesa, que podem fazer o seu cadastro aqui mesmo no final do evento, no foyer, na área externa aqui do nosso salão, onde temos uma pessoa cuidando especialmente dos novos associados. Para este ano, a Câmara Portuguesa continua com o benefício de uma adesão gratuita por associado nos almoços debates, cafés da manhã e eventos de final de tarde. Então, não percam essa chance, façam sua inscrição, participem desses eventos com sua empresa e se utilizem de todos os benefícios desta Câmara. Também, senhoras e senhores, gostaria de lembrá-los que o Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Portuguesa encontra-se em pleno funcionamento. Portanto,
As empresas que usualmente já indicam centro de arbitragens em seus contratos, por favor, não deixem de utilizar o nosso centro. Em todas as mesas há um folder como esse aqui azul, onde os senhores e as senhoras encontrarão todas as nossas informações sobre o serviço de arbitragem e também os contatos. Então, boa sorte a todos.
Senhoras e senhores, sua atenção, por gentileza. Gostaria, neste momento, de chamar para a sua saudação o nosso anfitrião da tarde, Manuel Tavares de Almeida Filho, a quem eu peço uma salva de palmas. Vamos ver se aqui fica. Minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. Alô? Minutinho de atenção, por favor. É um prazer. É um enorme prazer tê-los todos aqui conosco, neste mais um evento da Câmara do Comércio Portuguesa, com a honra hoje de termos presentes e como palestrante o nosso candidato Serra, o senhor José Serra, que nos apresentará a sua plataforma de trabalho para a Prefeitura de São Paulo. É um prazer enorme tê-los todos aqui, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria, então, de agradecer, antes de mais nada, ao doutor José Serra, a presença do nosso vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme Afife, ao cônsul-geral de São Paulo, embaixador Paulo Lourenço, ao secretário de Planejamento e Gestão de São Paulo, Júlio Seneghini, aliás, membro permanente do nosso Comitê de Relações Governamentais desta Câmara de Comércio, o secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, doutor Bruno Covas, obrigado pela presença, o presidente da agência Invest em São Paulo, Luciano Tavares de Almeida, o embaixador José Gregory, que muito nos honra com a sua presença aqui hoje, o deputado do PSD de Portugal, engenheiro Antônio Fernando Couto dos Santos, o deputado Walter Feldman, aqui um grande amigo, muito obrigado por estar conosco aqui hoje, e o presidente do Conselho da Comunidade Luz Brasileira do Estado de São Paulo, doutor Antônio Almeida Silva, que em nome dele cumprimento a todos os presidentes de entidades aqui presentes e agradecer aos nossos mantenedores que se encontram presentes na nossa mesa, do Banco Luz Brasileiro, o senhor Francisco Ribeiro, o Banco Banif, o senhor Júlio Rodrigues, Caixa Geral de Depósitos, a dona Débora Vietas, da Brandia Central, o senhor Luiz Grotera, a Intercement, a Cisa Trade, o senhor Antônio Pargana, EDP Energias, EFASEC, o senhor Arthur Fux, Espírito Santo Investment Bank, o senhor Ricardo Espírito Santo, Grupo Tejofran, Antônio Dias Filipe, Nestlé, Simpor, Portugal Telecom, Unidas e o apoio da Rede Globo Televisão e da Brasil Econômico. Além disso, agradecer a presença de toda a imprensa que nos cobre aqui hoje. Bem, eu vou apenas fazer alguns rápidos anúncios para que vocês se programem. Nós temos marcado, como eu falei no nosso último almoço, o próximo almoço no dia 20 de setembro, onde teremos a presença do ministro Furlan, onde nos falará sobre a sua experiência frente à empresa Sadia, a internacionalização da empresa Sadia brasileira, como foi a experiência dele a internacionalizar a sua empresa,
como também a sua experiência à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em frente à PEX. E temos também o ministro Luís Amada, que vem de Portugal, que também nos falará sobre este momento, esta oportunidade de negócios entre Brasil e Portugal. Portanto, no dia 20 de setembro, no mesmo horário, será aqui o nosso almoço. E, por enquanto, temos ainda agendados, obviamente, o nosso aniversário no dia 23 de novembro, onde concluiremos 100 anos e teremos a presença já confirmada da presidente da República, Dilma Rousseff. Portanto, essas são as nossas próximas programações. Temos ainda alguma coisa programada para outubro, mas ainda não está confirmado, e eu avisarei no próximo almoço e via e-mail também. Eu vou fazer um breve relato aqui do currículo do nosso debatedor deste dia, Dr. José Serra, que nos apresentará o seu plano de trabalho. O Sr. José Serra foi presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, entre 63 e 64, ano em que o golpe militar forçou-o a buscar exílio no exterior. Viveu no Chile e nos Estados Unidos, onde fez seu doutorado em economia pela Universidade de Cornell. No Brasil, Serra tinha estudado engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. De volta ao país, depois de 4 anos, foi professor da Unicamp e pesquisador do SEBRAP. Em 1983, foi nomeado secretário de Economia e Planejamento do governo Franco Montoro, em São Paulo. No ano seguinte, chefiou a comissão do programa de governo do candidato presidencial Tancredo Neves. Em 86, elegeu-se deputado federal constituinte, tendo sido relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. Em 1990, elegeu-se novamente deputado federal, tendo sido líder do PSDB na Câmara. Em 95, foi eleito senador por São Paulo. Foi ministro de Planejamento entre 95 e 96 e ministro da Saúde entre 98 e 2002. Foi candidato à presidência da República em 2002, tendo perdido no seu segundo turno. Em 2004, Serra elegeu-se prefeito de São Paulo e em 2006 foi eleito governador de São Paulo, no primeiro turno. Em 2010, candidatou-se novamente à presidência, tendo obtido 44 milhões de votos no segundo turno das eleições. Portanto, este é um breve relato de um grande currículo do nosso amigo desta casa, José Serra, e que hoje nos falará um pouquinho das suas pretensões à frente desta imensa cidade de São Paulo. Então, eu peço a todos os senhores um caloroso aplauso à recepção do Dr. José Serra, aqui a essa tribuna. Queria dar meu boa tarde a todos e a todas, dizer da minha alegria, não só da minha alegria, como também da minha satisfação, da minha descontração, ao comparecer aqui no almoço desta Câmara, que completa um século de vida e que expressa a capacidade empresarial, que expressa os interesses comerciais da comunidade portuguesa, da comunidade conjunta, como se diz, luso-brasileira. Eu, como muitos talvez aqui, também sou filho de imigrantes. Serra, muitas vezes, o pessoal acha que é de Portugal. Eu nunca digo que não é, mas, de fato, eu sou do Serra do lado italiano, né? Mais especificamente calabrese, praticamente 100%.
e me acostumei, desde criança, a conviver, né, com portugueses e descendentes de portugueses. Eu me lembro até que, ainda criança, andava de ônibus já, devia ter uns 10, 11 anos, eu me tornei amigo da Maria Adelaide Amaral, que é de família portuguesa. E ambos morávamos na Moca, nessa época, no bairro da Moca. E Maria Adelaide é uma grande escritora, autora de peças de teatro, de televisão, mas com muita frequência nos encontramos e lembramos daquele período, da família dela, da minha. Nós convivíamos muito estreitamente, inclusive no mercado municipal, onde meu pai trabalhava, e também foi lá que eu conheci os primeiros empresários portugueses, muito ativos. Outro ponto de convergência também afetiva é o fato de que a comunidade portuguesa está associada a um time de futebol, a Portuguesa de Desportos, que foi quem revelou dois dos maiores craques da história do futebol brasileiro, que vieram para o Palmeiras depois. Mas é verdade, o Djalma Santos, que lateral direito, né, bicampeão do mundo, e o Julinho Botelho, que é daqui do bairro da Penha, que foi, talvez, que me perdoe a heresia, o maior ponta-direita que o futebol brasileiro já teve. E ambos vieram para o Palmeiras, já maduros, né? E isso, para todos os palmeirenses, para a colônia italiana, sempre representou um motivo de muito estima, terminou causando estima do Palmeiras pela Portuguesa de Desportos. A Portuguesa sempre era um time muito ardido contra o Palmeiras, muito difícil. E o Luciano está rindo, mas é verdade. Mas, enfim, eu queria agradecer, portanto, este convite. Na campanha presidencial, infelizmente, por uma questão irremovível de agenda, eu não pude vir, não pude comparecer ao almoço, corresponder ao convite que me foi feito. Mas hoje tenho a alegria de estar aqui presente. Queria cumprimentar o presidente, Manuel Tavares de Almeida, e, em seu nome, todos os demais conselheiros da Câmara. Um abraço no vice-governador Guilherme Afife, no Júlio Semeghini, que eu achava que era italiano, mas, pelo visto, é um Semeghini português, secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Governo do Estado, o secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas, o deputado Walter Feldman, o cônsul Paulo Lourenço, que chegou há pouco tempo ao Brasil. Eu dizia a ele que, se eu for eleito prefeito, ele vai ter um trabalho muito intenso no primeiro semestre do ano que vem. Nós fizemos aqui em São Paulo, quando eu fui prefeito, e continuou ao longo dos anos, a Virada Cultural. A Virada Cultural é um evento que atrai, durante 24 horas, para as regiões centrais da cidade, mais de 3 milhões de pessoas, em espetáculos de teatro, música, dança, enfim, toda a classe de espetáculos artísticos. É um evento que virou nacional e internacional. Como, a partir de meados deste ano, nós estamos no ano Portugal no Brasil e Brasil em Portugal, eu já disse para o cônsul que, se eu for eleito, ele terá a responsabilidade de organizar um auditório ao ar livre somente para espetáculos portugueses, de origem portuguesa, durante essa virada. Isso, meu caro cônsul, isso é por volta de maio, de maneira que já pode... Bom, não quero ser muito otimista, mas já pode começar a planejar. Queria também cumprimentar o José Gregori, que foi ministro, amigo nosso de muito tempo, foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique e depois embaixador em Portugal. Temos aqui, portanto, deve ter sido o único paulista que foi embaixador em Portugal. Não me ocorre outro.
apesar de que o José Gregório é um homem ligado tem um passado de lutas, um passado de presença importante na política brasileira, sempre atuou com vistas ao Brasil em seu conjunto, mas é um paulista, como todos nós, arraigado. Queria também cumprimentar o deputado do Parlamento Português, Antônio Fernando Couto dos Santos, do PSD, o Luciano Almeida, que é presidente da agência Invest São Paulo, o Ricardo Espírito Santo, presidente da Espírito Santo Investment Bank, Francisco Ribeiro, presidente do Banco Luso Brasileiro, o Antônio Dias Felipe, presidente do grupo Tejofran, o Antônio de Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso Brasileira, e a Débora Vieitas, presidente do Banco Caixa Geral Brasil. Por último, queria saudar também o nosso ex-secretário estadual da Agricultura, meu ex-secretário, João Sampaio, e o Antônio Júlio Rodrigues, presidente da Casa de Portugal, lugar tão tradicional da comunidade portuguesa em São Paulo. Bem, me disse o presidente que nós teremos oportunidade para receber perguntas, para responder, de maneira que eu vou procurar ser sucinto numa apresentação mais geral a respeito da cidade de São Paulo. São Paulo é a cidade mais desenvolvida do país e a mais brasileira e a mais internacional das nossas cidades. São Paulo, se correspondesse ao que era quando eu era adolescente, por exemplo, hoje teria 4, 5 milhões de habitantes, mas tem 11 milhões. Muita migração interna. Aqui está presente todo o Brasil. É também uma cidade internacional. Comunidade italiana, espanhola, portuguesa, japonesa, chinesa, árabe, de diferentes origens, enfim, gente de todas as partes. Uma vez me perguntaram, num seminário internacional, como é que eu poderia definir São Paulo numa frase. Eu disse, olha, São Paulo é a única cidade do mundo onde um japonês fala português com sotaque italiano. Porque há também um sotaque italianado na nossa cidade. É a cidade que tem aproximadamente 1/8 da produção brasileira, é a cidade que realiza mais eventos, de longe, no Brasil, é uma cidade que apenas em turismo de negócios, turismo comercial, recebe 1.000 ônibus por dia, vindos do interior e de outros estados. Para vocês terem ideia, 50 mil pessoas de fora de São Paulo vêm diariamente aqui fazer compras comerciais. É uma cidade que recebe, em matéria de investimentos, o 4º volume de investimentos no mundo, entre diferentes grandes cidades, e que tem metade das grandes corporações mundiais aqui atuando. É uma cidade que cresce mais do que o Brasil, assim foi desde 2004. São Paulo cresceu à frente do país, puxando, portanto, o desenvolvimento brasileiro, e onde indicadores sociais têm evoluído muito favoravelmente. Basta lembrar que a mortalidade infantil em São Paulo caiu 18% nos últimos 8 anos, e se aproximando já dos níveis de países desenvolvidos, coisa que a maioria dos seus distritos já se aproximou. Portanto, é uma cidade vibrante, é uma cidade que também tem muitos problemas, evidentemente. O trânsito, segurança, serviços sociais, enfim, muitas questões que envolvem o dia a dia da população. Nós, na prefeitura, quando assumimos a prefeitura, encontramos a cidade desorganizada, inclusive do ponto de vista financeiro. É um número que eu já dei, mas não custa mencionar novamente. Nós encontramos em caixa na cidade, no tesouro da cidade, em caixa, na conta movimento, cerca de R$16 mil. Isso era o que havia em caixa na cidade.
evidentemente, fizemos, a partir daí, um trabalho de reconstrução econômico-financeira da Prefeitura. Hoje, a cidade é sólida do ponto de vista financeiro. Nós temos sempre em caixa algo acima de 3, 4 bilhões de reais, que é um montante essencial para efeito da administração de um orçamento que já ultrapassa os 30 bilhões de reais. É uma cidade que conseguiu recuperar o nível de investimentos e conseguiu fazer expansão muito forte na área de saúde, na área da educação, na área da assistência social, na área do desenvolvimento, na área da cultura. Nunca se investiu tanto na nossa cidade quanto no último período em matéria de cultura, seja diretamente pela Prefeitura, seja também através do governo do Estado. Eu, como todos sabem, fui eleito prefeito e saí da Prefeitura em 2006 para disputar o governo do Estado. Fomos eleitos no primeiro turno, naquela oportunidade. Com que propósito? Com o propósito de fortalecer a cidade, porque, do contrário, nós poderíamos ter um descaminho crítico do governo do Estado não disputasse eu as eleições naquele ano. E o fato é que nós fizemos isso. No governo do Estado, investiu-se como nunca na capital. Para que se tenha uma ideia, São Paulo, no nosso governo, passou a investir 3 vezes mais. Nós triplicamos os investimentos do Estado, considerado a administração direta e também as empresas. Triplicou. Na capital de São Paulo, o aumento foi de 5 vezes. Portanto, como o aumento global foi grande, isso não foi feito em detrimento de nenhuma outra cidade, nenhuma outra região do Estado. Mas aqui é onde o investimento foi mais dinâmico. Na área do metrô, na área dos trilhos, na área do ensino técnico, na área das obras viárias, na área da saúde. Eu sempre tenho dito e repetido que a cidade tem 2 prefeitos. Tem o prefeito municipal, que é eleito, né? Estamos agora no processo eleitoral, e tem o prefeito estadual, que é o governador. Por quê? Porque segurança, saneamento, transporte de trilhos são de responsabilidade do Estado, do governo do Estado. Serviços como esses. Mais ainda, educação, metade é do Estado. Por exemplo, o ensino fundamental, os 8 primeiros anos. Metade dos alunos são da Prefeitura, metade são do Estado. Na área da saúde, mais ou menos metade do atendimento dos serviços são prestados pelo Estado. Mas na área de maior complexidade, principalmente na área hospitalar, não apenas, mas principalmente, mas em termos agregados, isso é metade do que se faz em matéria de saúde pelo setor público. Na área do meio ambiente, grande parte das políticas ambientais do Estado, está aqui o nosso brilhante secretário estadual, tem a ver com a nossa cidade. É um trabalho conjunto, Estado-Prefeitura. E o mesmo poderia se dizer para outras questões do dia a dia da cidade. Portanto, a parceria é essencial. A parceria em São Paulo é fundamental, trabalhando de mãos dadas Estado e Prefeitura. Esta parceria se estreitou muito quando eu fui eleito em 2005, a partir de 1º de janeiro de 2005. E se manteve quando eu, governador, Kassab, prefeito. E continuou, se prolongou com o Kassab, prefeito, o Alckmin, governador. E a nossa expectativa é que se prolongue por mais 4 anos, eu na Prefeitura e o Alckmin no governo do Estado, uma vez que disputará a reeleição. Isso corresponde à vontade, ao desejo da população de São Paulo. Pois bem, eu quero aqui apontar algumas das prioridades essenciais. Não vou falar de todas, vou falar daquelas que talvez estejam na frente na lista de preocupações dos presentes. Primeiro, transporte.
A questão de transportes é crítica em São Paulo. A questão do trânsito é absolutamente essencial. Na verdade, o trânsito em São Paulo, se vocês pegarem os números de 2004, 2005 para cá, não piorou, pelos indicadores de filas de automóveis, enfim, os indicadores que o pessoal da área tem. Não piorou, mas também não melhorou. Agora, isto é impressionante, dados os investimentos que foram feitos no período. Rodoanel, né? Rodoanel o que é? É o arco, né, rodoviário que cerca a cidade, evitando que os veículos que vão para outras direções entrem na cidade de São Paulo. Isso não existia. O primeiro trecho do Rodoanel foi feito na administração do Mário Covas, e concluída pelo Alckmin, que era vice-governador e que o sucedeu quando do seu falecimento. O segundo foi feito na minha gestão, que é o trecho sul. Os outros dois já estão encaminhados, o leste e o norte. Mas foram feitos 2 trechos importantes do Rodoanel, inclusive ligação com o litoral, porque antes todo o caminhão que vinha para Santos passava dentro da cidade de São Paulo, até ter o Rodoanel Sul, que foi inaugurado no final de 2009, começo de 2010. Metrô, houve uma expansão considerável. Para vocês terem uma ideia, há 5 anos atrás, transportava-se aproximadamente 3,5 milhões de passageiros. Hoje, transporta-se 7 milhões. Portanto, 3,5 milhões de pessoas que saíram do transporte de ônibus ou individual e passaram para o metrô e para a CPTM, que são os trens urbanos cujo padrão de qualidade se aproxima do metrô. Só não se faz a fusão das duas empresas por problemas trabalhistas, porque toda vez que faz uma fusão, nivela-se por cima nas despesas. É uma coisa que sempre sai caríssima. Mas, na prática, funcionam conjuntamente. Bem, portanto, o sistema de metrô absorveu muita gente. Mais ainda, foi feita a nova marginal, que acrescentou 46 quilômetros na marginal Tietê, que vai para o aeroporto e vai para o Vale do Paraíba, enfim, uma artéria fundamental da cidade, foi praticamente duplicada. E muitas outras obras viárias. Né? No extremo da Zona Leste, a Avenida Jacopêssego, que comunica a região do ABC com Guarulhos, passando pela Zona Leste de São Paulo. Quando se fala em desenvolvimento da Zona Leste, tem muita fantasia, muita elucubração. Na prática, desenvolvimento da Zona Leste se faz abrindo a Zona Leste para a região do ABC, se faz concluindo o ramal leste do Rodoanel e proporcionando melhores condições de acesso e movimentação para as pessoas, além de fazer esses investimentos. A parte tributária é muito modesta, a sua influência que possa ter na atração de investimentos na cidade. O essencial são os investimentos públicos e na área viária e na área de treinamento, qualificação, de abertura de outras oportunidades de qualificação e expansão econômica, que foi o que nós realizamos ao longo desse período. Mas esta vai continuar sendo uma grande prioridade. Hoje tem uns 73 quilômetros de metrô, sem contar CPTM, e nós vamos para 100 quilômetros até meados desta década. E isto deve ser avaliado não apenas pelo tamanho das linhas, mas também pelo fato de que toda a frota está sendo modernizada. Ainda na minha gestão, nós fizemos encomendas para 280 trens novos em São Paulo. 1/3 já foram entregues. Foi a maior encomenda do mundo nessa área. Só de despesas, em 3 ou 4 anos, nós elevamos o investimento para 10,5 bilhões de reais. Portanto, esta é uma frente essencial para a cidade. Essencial. Nós temos que organizar essa teia de aranha, né, subterrânea e, em certos casos, aérea, em São Paulo, porque estamos introduzindo agora uma outra forma de metrô, que é através do monotrilho, que é um serviço idêntico ao do metrô, mas com uma estética, né, com um perfil mais elegante, menos agressivo e que anda por cima
em vez de ser por baixo da terra, e, portanto, sai bem mais barato. Estamos fazendo um desses monotrilhos agora para a cidade de Tiradentes, que fica a uns 30, 40 quilômetros daqui. Quando eu era prefeito, uma vez eu peguei o ônibus de lá até o centro, demorou 3 horas para vir de ônibus. Agora vai demorar 40 minutos sair daqui do centro, de aqui perto até a cidade de Tiradentes. Hoje tem 4 obras, tem 4 linhas em obras de metrô. No ano que vem teremos 7 linhas em andamento. Portanto, estamos atacando aquele que é um problema essencial a médio e longo prazo da cidade. E continuaremos fazendo isso. Paralelamente, corredores de ônibus, que são suplementares, mas nem por isso menos importantes. E temos alguns definidos, principalmente, para citar um exemplo mais eloquente, o corredor de ônibus da Radial Leste. Hoje tem apenas uma faixa preferencial, nós vamos construir lá um corredor. Temos engatilhadas muitas operações urbanas, começando pelo Parque Dom Pedro, na Moca, Ipiranga, que é uma região da minha origem, uma vez que eu morei na Moca e no Ipiranga, e eram os principais bairros industriais de São Paulo, tem hoje muitos galpões de empresas, e uma área bem urbanizada, ou seja, com toda a infraestrutura necessária para a vida urbana, que a nossa ideia é adensar e abrir a perspectiva para investimentos produtivos, para investimentos que gerem emprego. A operação urbana da Lapa Brás, na Rio Verde, Jacu, que é lá no extremo da Zona Leste, que envolve o novo polo econômico de Itaquera. Itaquera é um lugar onde vai ser disputada, vai ser aberta a Copa do Mundo. Itaquera é um grande bairro da Zona Leste de São Paulo. E lá está sendo construído o estádio do Corinthians, que o prefeito Kassab apoiou, apesar de que ele é São Paulino. E esse estádio em si não promoveria o desenvolvimento, mas o que está acontecendo é que tanto a prefeitura quanto o governo estão investindo no sistema viário, coisa que facilitará o acesso a toda a Zona Leste. Nós temos lá em construção um polo de ensino técnico-tecnológico que eu mesmo comecei, que o Alckmin está tocando e vai inaugurar, que é uma FATEC, Faculdade de Tecnologia, e uma ETEC, uma escola técnica. Para vocês terem ideia, aqui em São Paulo, na nossa gestão, nós aumentamos o número de alunos do ensino técnico e tecnológico de 28 para 68 mil aqui na capital. Foi um impacto imenso na direção da qualificação e do conhecimento para a nossa juventude. Pois bem, Itaquera vai abrigar esta faculdade e esta escola técnica, ao lado do estádio. Da mesma maneira, vamos ter lá um SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria, e que promove cursos de qualificação. O SENAI está na ponta em matéria de qualificação e de treinamento em todo o nosso país. E eu estou dando aqui Itaquera como um exemplo daquilo que nós pensamos em tocar para diante. Lá vamos ter também um polo digital, enfim, de verdade, criar um núcleo importante de impulso à atividade econômica na cidade e, paralelamente, na região da Zona Leste, que é a mais populosa. Ao mesmo tempo, vamos ampliar ainda mais o ensino técnico. Temos hoje 68 mil alunos, vamos levar a 100 mil. Modernizar a máquina administrativa, que precisa, no caso da cidade, tem muito esquema daquele tipo, criar dificuldade para vender facilidade no nível da burocracia, investimentos em informática, investimentos em procedimentos, toda a questão que envolve licenciamentos para construção, alvarás de funcionamento. Nós vamos, inclusive, criar uma secretaria de licenciamento na prefeitura, em vez de um projeto hoje ter que percorrer 6 ou 7 etapas, em diferentes secretarias. Vai estar tudo centralizado, tudo informatizado. Esse é um processo que já está sendo estudado, já está a caminho e que nós materializaremos. Isso tem muito a ver, evidentemente, com os interesses
do mundo do negócio. Em matéria de segurança, a Prefeitura tem um papel complementar, não é a titular da área, mas tem um papel complementar importante. Eu vou deixar para falar disso, se perguntas houver a esse respeito. E a batalha, que já foi mencionada aqui, e o cônsul me dizia da boa disposição de Portugal em apoiar-nos, que é realizar a Expo 2020 aqui em São Paulo, mais especialmente em Pirituba, onde há uma área muito própria para abrigar essa Expo, e é uma área que tem acesso, seja por rodovia, que é a rodovia dos Bandeirantes, seja por trens da CPTM. Portanto, já é uma área acessível no seu ponto de partida. E, por último, a revitalização do centro da cidade. Hoje tem uma matéria no Jornal Estado de São Paulo que fala da Praça das Artes, que é algo que eu comecei ainda como prefeito, que vai ficar pronta agora. Tudo no centro da cidade é demorado, porque envolve questões ambientais, envolve questões de patrimônio histórico, no município, na cidade, etc. Vocês têm experiência disso, dessa dificuldade em Lisboa. Mas o centro passa por um processo de revitalização muito importante. As suas principais praças, né, os museus novos, como nós fizemos no Parque Dom Pedro, o Catavento, que é Museu de Ciência e Tecnologia, no Parque Dom Pedro, o Museu da História de São Paulo, que ficará pronto no próximo ano, o Museu do Futebol, que não é bem aqui dentro da nossa área, mas é no Pacaembu, que é uma região próxima, enfim, muito investimento, muita recuperação do centro, que é a identidade de São Paulo, a identidade da nossa cidade, onde as pessoas podem conviver, né? Onde as pessoas podem identificar São Paulo. Daí a iniciativa da Virada Cultural, que realizou uma contribuição importantíssima nessa direção. Bem, eu agora interromperia para que pudéssemos, então, passar a parte das perguntas, das observações, dos comentários. Muito obrigado. Traz aquela Coca-Cola. José Serra, muito obrigado pela belíssima apresentação. Nós temos aqui realmente muitas perguntas e que acho que vão ser bastante importantes para o complemento da sua apresentação. Aliás, agradecer ele, eu pedi para que fosse breve, para que a gente pudesse... Nós temos aqui o horário que a gente costuma cumprir de encerramento e vamos tentar fazê-lo. Temos muitas perguntas importantes e interessantes. Todas, Serra, vão na área de saúde, segurança pública, mobilidade urbana, sustentabilidade, educação, creches. Mas, na verdade, uma pergunta para iniciar tudo, que é o resumo do que são todas essas questões. A gente vem agora de ver na televisão, nesses Jogos Olímpicos em Londres, onde a gente vê uma cidade que tinha, para começar, um rio Tâmese, que era o rio mais poluído do mundo, e hoje é o rio que é. A cidade que tem uma mobilidade espetacular, tem uma segurança espetacular. Enfim, reúne todos os quesitos que nós gostaríamos de ver numa cidade como São Paulo. A cidade tem evoluído em muitos aspectos, mas a gente fica, às vezes, se perguntando quanto tempo, ou se precisamos de gerações para chegar num nível como nós temos em cidades europeias e americanas. O que o senhor diz a esse respeito, antes de eu entrar especificamente nas perguntas aqui colocadas? Bom, Londres, ou a Inglaterra, tem uma renda por habitante que deve ser 4 vezes a do Brasil. Então, há uma diferença nacional nessa matéria. Londres é a capital de um país já desenvolvido. Nós estamos... São Paulo é encarada como vanguarda no desenvolvimento do país. O que nós temos que fazer é abrir o caminho para 2 coisas na cidade: mais dinamismo econômico, geração de renda e emprego, por um lado, e, por outro, mais justiça, né? Termos uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais aprazível.
que cresce sem parar. Para que vocês tenham uma ideia, na área de automóveis, por exemplo, São Paulo recebe 700 veículos novos por dia, né, na cidade. Isso eu tenho certeza absoluta que não acontece em nenhuma cidade europeia. Então, as tarefas e as dificuldades são de outra natureza. O importante é entender que dificuldade não é impossibilidade. E nós temos demonstrado isso exaustivamente na vida pública. Tudo bem, governador. Sabe que hoje eu estou muito bem aqui assessorado, porque eu tenho a nossa ex-sempre Miss Brasil aqui me ajudando, e do outro lado só o vice-governador. Então, eu fiz aqui uma pergunta. A pergunta vem do Sr. Antônio José Pereira, que é presidente do Sindipan de São Paulo, e que pergunta qual a possibilidade da colocação do pão francês na merenda escolar fornecida pelas padarias mais próximas das escolas. E o meu vice-governador aqui fez um comentário muito bem colocado em relação a essa questão, que eu vou passar para ele o microfone. A pergunta ela precisa ser reformulada, porque eu já passei por essa dificuldade, porque eu estava... Fala mais perto do... Eu estava em Lisboa, num restaurante finíssimo, e me trouxeram aquela bandeja de pães para a gente escolher qual pão. Eu olhei e falei, o senhor não tem pão francês? Ele olhou para mim e falou, todos os nossos pães são feitos em Portugal. A pergunta que estava errada, porque eu tinha que falar, o senhor tem pão tipo francês? Então, eu aqui faço qual a possibilidade da colocação do pão tipo francês na merenda escolar fornecida pelas padarias mais próximas da escola. Olha, eu acho a ideia boa. A questão que existe aí é que há licitação no caso da merenda, né? Há uma licitação. A merenda é completa, a merenda não é só pão, né? Então, separar o pão da merenda ou obrigar as empresas a incluírem o pãozinho francês, porque, na verdade, Guilherme, pão francês era coisa da classe alta em São Paulo. O que se falava era pãozinho, não é? Eu conhecia sempre como pãozinho quando era criança. Então, tem um problema aí de natureza prática, de como organizar isto. Nós fomos outra noite, foram vários candidatos a um encontro de panificação, né, da indústria de panificação, e lá foi apresentada a reivindicação, que eu até então não conhecia. E alguns candidatos ouviram e saíram pregando que vão fazer isso, sem ter parado um minuto para pensar em como isso poderia ser feito, porque tem licitação por menor preço e as empresas procuram, naturalmente, aquelas que ganham, fazer o seu pão, de maneira que teria que ser algo muito bem trabalhado para ver como induzir a utilização também na merenda do pãozinho, que custa R$0,5, se eu não me engano. E, portanto, tem um peso de custos significativos. De maneira que eu não tenho aqui uma resposta clara, exceto a boa vontade que eu teria nessa direção. Eu, se comesse merenda, também preferiria ter o pãozinho francês. Bem, sobre mobilidade urbana, nós temos aqui diversas questões que vêm da Soraya Valilo, da BES Investment, o Alan, da BES Investment, Fernando Neves, da Esfera Global, e S+A Brasil, do Marcelo Montoro. Todos falam sobre mobilidade urbana. A pergunta é, o futuro prefeito irá estimular parcerias públicas-privadas para a construção de um anel metropolitano urbano, parte sobre Rio Tietê e Pinheiros, reorganizando os setores de transporte de massa com a visão da progressiva escassez do petróleo como combustível? E as outras questões acompanham. Haverá política de redução de ISS para projetos de mobilidade urbanos de interesse social e para a Copa do Mundo? Qual a estratégia para a mobilidade urbana de São Paulo e o que pretende fazer para melhorar a questão da mobilidade de São Paulo? São 5 questões que falam do mesmo assunto. Eu não anotei, mas se me lembro bem. Na questão do anel, nós estamos focalizados agora no Rodoanel, que é um grande anel, né, que visa basicamente livrar a cidade do trânsito intermunicipal e interestadual. Este atualmente é o foco de concentração. Quando
ampliamos a Marginal, quando fizemos a Jacopêssego e outras obras viárias de significado, isso já é um passo na direção do anel mais urbano, digamos assim, né? E também vamos continuar trabalhando nessa direção. Agora, o Rodoanel já é feito em parceria. O Rodoanel é feito em parceria. Nós, quando eu entrei no governo, nós já tínhamos o Rodoanel Oeste pronto e o Rodoanel Sul já licitado. Então, tocamos para fazer o Rodoanel Sul diretamente o governo. Mas nós, no que se refere ao Rodoanel Leste, já fizemos uma concessão. Ou seja, concedemos o Rodoanel Oeste e o Rodoanel Sul. Com os recursos da concessão, financiamos o Rodoanel Leste, que é o que está mais pronto para ser tocado. Portanto, sob a forma de parceria. Essas parcerias começaram em São Paulo com Mário Covas, na área de estradas, e deram muito certo. Nós, na minha gestão, fizemos concessão de 6 estradas. Obtivemos de recursos para o Tesouro, para investir em transporte, 5,5 bilhões. Ao mesmo tempo, conseguimos fixar 8 bilhões de investimentos que as concessionárias fazem. Portanto, levamos, foi 8 bilhões e meio, ou seja, somando 14 bilhões de investimentos novos a partir de concessões feitas. E essa é uma experiência que deu muito certo, muito combatida, muito combatida. Nós, inclusive, inauguramos uma nova modalidade de licitação que reduziu os pedágios comparativamente aos outros. Por quê? Porque, na época das concessões, na primeira, a taxa de juros real era mais de 20%. Então, isso condiciona o financiamento da concessão. Com a taxa de juro menor, nós mudamos a modalidade de concorrência e conseguimos reduções expressivas nos pedágios. Por outro lado, há projetos aqui, como o do Hidroanel e do Ferroanel. Ferroanel depende do governo federal e da concessionária, menos do Estado, porque a propriedade é do governo federal, que concedeu as linhas, concedeu a operação das linhas de trem de carga. São fundamentais para São Paulo. Um ferroanel vai liberar trilhos da CPTM para o transporte urbano. Hoje, um atrapalha o outro. E este é algo que está bastante, a meu ver, já adiantado. No governo passado não andou por uma questão eleitoral, para não ajudar, não dar força, no caso, para a minha candidatura em 2010. Mas, liberados deste espectro, digamos, agora esse processo tem andado de maneira mais rápida. E o Hidroanel é um sonho, é um projeto de longo prazo, que vai acontecer um dia, né, e que, nesse momento, está fundamentalmente na área de projetos, de estudos, de viabilidade, de econômico, financeira, de modalidades de associação com a área privada. Qual era a outra? Acho que o senhor atendeu bem a toda a questão da mobilidade. Não, mas tinha outra. Não. Você mencionou outras perguntas. Mas acho que da mobilidade já está atendido. Obrigado. Eu ia pedir a licença a todos os senhores que a gente avançasse 5 minutos do nosso horário normal para poder tentar atender a todas as questões. E vamos pedir para fazer aqui uma pergunta e resposta um pouco mais rápida. Eu sei que as perguntas são extensas, tem muita gente realmente querendo saber sobre muitas coisas, o que é importante. Manuel, quero dizer que eu me atrasei por causa de um acidente que teve, não conosco, na 9 de julho. De maneira que eu estou disponível para o tempo que vocês quiserem, então muito obrigado. Fica liberado para isso. Só completando, estou na mobilidade elétrica, a pergunta vem da Tereza Rodrigues, da IDP, não podia vir de outra empresa. O que o senhor pretende implantar projeto de mobilidade elétrica? Projeto? Mobilidade elétrica. Sim. Eu quero dizer que, por incrível que pareça, na época do governo Montoro, quando eu era secretário do Planejamento, isso foi em 83, 85, nós
criamos um programa de ônibus elétrico em São Paulo, inclusive num corredor, que é o corredor São Mateus, Diadema, que pega São Paulo e pega a região do ABC. Esse corredor, devo dizer, nós terminamos agora na minha gestão do governo do Estado. E a prefeitura anterior, na gestão do PT, desativou os ônibus elétricos. Acabou com os ônibus elétricos, mas nós reintroduzimos uma atitude teimosa, necessária, e eu penso que nós devemos avançar, eu já vi na Europa isso, na linha dos táxis e ônibus movidos a energia elétrica com baterias. Esse é um método que funciona. Aqui no Brasil ainda a experiência é pequena nessa área, mas é tentadora. E quero dizer também, na área ambiental, para a Tereza, que São Paulo tem aproximadamente uns 14 mil ônibus. Aliás, empresários portugueses na área. O pai do nosso Luciano é um grande empresário dessa área. Estou certo? Ou é amigo dos grandes empresários da área? E cerca de 15% dessa frota já se move com combustíveis alternativos. Antes era zero. Então, nessa matéria, a cidade está fazendo um empenho, um esforço muito grande. Não preciso dizer também da vantagem do transporte de trilhos nessa área. Aliás, em matéria ambiental, eu não vou me alongar aqui, mas quero dizer que os avanços dentro da cidade foram muito expressivos. Eu dou um exemplo. São Paulo é a única grande cidade do Brasil onde o lixo vira energia, porque aqui tem 2 aterros, São João e Bandeirantes. A energia dos 2, o gás metano, vira eletricidade, num volume suficiente para uma cidade de 400 mil habitantes. Nós embolsamos 100 milhões de reais com isso. E menos poluição, entrou dinheiro para investimentos no meio ambiente e fomenta a atividade empresarial. Essa é uma coisa pouco notada, né? Pouco sabida, porque não se vê isso, mas isso tem muito significado. E uma área onde nós queremos avançar muito, Manuel, é a industrialização do lixo. São Paulo tem 20 mil toneladas de lixo, é incrível isso, 20 mil toneladas de lixo por dia. Pois bem, 4 mil, 5 mil é entulho, que é a parte, em tese, mais fácil de industrializar. Entulho de construção, de reformas, etc. Nós vamos investir e nos esforçarmos muito nessa área. Então, completando a questão da sustentabilidade, as perguntas vêm da Fernanda Grotera, da Brandia Central, e do seu Calil Curi Filho, da Câmara Portuguesa do Comércio, conselheiro. Qual a postura da sua futura administração no que toca à questão da sustentabilidade, redução de emissões, sustentabilidade, redução de emissões e controle ambiental? E qual a relevância da sustentabilidade na sua proposta de governo? É essencial. Quer dizer, eu fui, dentro do meu partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, fui sempre um dos que mais batalhou para introduzir na plataforma do partido a questão da sustentabilidade. Esta dimensão num programa social-democrata. No Estado, nós fizemos a Lei de Mudanças Climáticas, que é considerada a melhor feita no hemisfério sul de todo o planeta, incluindo países, com metas de redução em termos absolutos das emissões de gás carbônico, sem falar de outro tipo de poluição. Isso o Estado, a Prefeitura fez algo semelhante, tem uma lei também desse gênero. E nós estamos trabalhando nessa direção. São Paulo é o Estado onde 50% aproximadamente do consumo de veículos, né, de energia, veículos, a totalidade, é renovável, o Estado, graças a incentivos que foram dados. No passado, o Alckmin diminuiu o imposto para etanol, deu incentivos, o Covas e o Alckmin, para o carro flex, né, que permite utilizar álcool, gasolina ou gás. Enfim, houve muitos avanços nessa direção e nós continuamos nesse trabalho. As áreas verdes, na cidade, quando eu tomei posse prefeito, tinha 32 parques. Hoje tem 81. É impressionante. Hoje tem 81. Como o Kassab disse que ia ter 100, agora estão cobrando de que o programa ambiental fracassou. Não, aumentou 2,7 vezes. E boa parte
20 que faltam para chegar a 119 será concluída até o fim do ano. Mas a sustentabilidade ela é indissociável do desenvolvimento econômico e do bem-estar social. Essa é a nossa visão. Quero dizer que, no governo do Estado, nós conseguimos, inclusive, aumentar a área da Mata Atlântica dentro do Estado. Mas isso é conversa para outro momento. Bem, pergunta vem agora por parte da Segurança Pública, e ela vem do senhor Francisco Ribeiro, do Banco Luz Brasileiro, do senhor Antônio Almeida e Silva, do Conselho da Câmara Portuguesa e das comunidades portuguesas em São Paulo, a senhora Mara Marache, Bruno, da empresa Bruno B, Fernando Ramalho, da Provedoria da Câmara Portuguesa, do seu Paulo Werner, do Banco Espírito Santo, e as questões são: como o senhor vê o aumento da violência versus mais pleno emprego da economia brasileira? Como a Prefeitura pode atuar nas questões de violência, na sua opinião? Como a Prefeitura vai colaborar com o Estado para a segurança dos paulistanos? Impossível conviver com a insegurança e a violência em São Paulo. Como efetivamente o senhor pretende amenizar essa situação? Obrigado e boa sorte. Como pensa administrar a questão violência nas escolas públicas básicas, que tem impedido o desenvolvimento dos valores na base familiar? Olha, vamos falar primeiro diretamente da questão da segurança, porque há várias outras ações que podem ter consequências, mas diretamente da segurança. São Paulo foi o estado, em matéria de segurança, que de longe mais avançou no Brasil. Pegando o final dos anos 90 até agora, houve uma redução, eu não me lembro mais o número preciso, mas da ordem de 60%, 70% dos índices de homicídio, que é o indicador principal. A capital, isso o Estado, a capital é, da ótica desse indicador, a mais segura do Brasil, ou a segunda mais segura. Por incrível que pareça, essa não é a percepção da população, porque, evidentemente, crime não é apenas assassinatos. Crime envolve também roubo, assaltos, enfim, todo tipo de outra ação, todo tipo de delitos. Agora, mas é importante ter claro qual é o panorama. Nós temos uma taxa de homicídios menos da metade do Rio de Janeiro e 1/3 ou 1/4 da do Brasil. Então, esse é um problema importante para ser levado em conta. Por trás do crime, há um fator crucial, ou dois, que é o contrabando de drogas e de armas, que permanece, eventualmente, livre no nosso país. E essa é uma ação federal. E a ação federal é muito incipiente nessa área. E a droga está por trás de grande parte, digamos, das atividades criminosas. Seja o tráfico em si, seja quem consome droga e que precisa pagar sob pena de ser executado e que, portanto, entra no mundo do crime. No que se refere especificamente a São Paulo, a política de segurança envolveu duas coisas para obter esses resultados. Primeiro, investimento e planejamento, né? O Infocrim, coisas criadas nos anos final dos 90, começo da década, o mapeamento do crime, investimento em tecnologia, investimento na formação dos recursos humanos. A nossa Polícia Militar, hoje, um oficial coronel, para chegar onde chega, tem que ter nível praticamente de doutorado, né? Eu mesmo, como governador, dei essa equivalência. Os oficiais são preparadíssimos, nós qualificamos PM de todo o Brasil, é um corpo de praticamente 100 mil integrantes. E, por outro lado, fora esse investimento, prisão. São Paulo tem 22% da população brasileira e deve ter entre 45%, em torno disso, por cento dos presos no Brasil. O fato é que houve uma ofensiva muito grande nessa direção. Indo para a questão da Prefeitura. Nós fizemos um convênio, Prefeitura, Estado,
em 2009, quando eu era governador, mas foi implantado gradualmente desde então, que é a operação delegada. O que é a operação delegada? É PM, na hora de folga, trabalhar para o município. Hoje, tem 4.000 PMs nessa situação, 8.000 no programa e 4.000 trabalhando, sobre orientação da Prefeitura, além da Guarda Municipal, que, nesses anos todos, recebeu muito investimento, melhoras salariais, melhor estrutura e tudo mais. Essa operação delegada tem muito futuro. Os PMs gostam, porque, eu não sei se vocês sabem, o índice maior de mortalidade de PM é no trabalho, chamemos assim, civil, o bico. Quando está na hora de folga, vai trabalhar, às vezes, sem arma, de roupas civis, tende a reagir quando tem assalto, né? Um vigia normal tem uma taxa de reação menor, né? O PM está treinado para isso. Então, em 20 anos, morreram 2.000 PMs, mais ou menos, nessa situação. Então, eles gostam de vir do trabalho da Prefeitura, porque ele vem de uniforme, de colete e armado, e, além do mais, em conjunto. Portanto, essa é uma operação, meu caro Manuel, que tem um futuro muito grande dentro da cidade, porque permite flexibilidade na alocação dos PMs. E nós vamos duplicar o número de PMs envolvidos nessa operação. Hoje tem 8.000, vamos procurar, dentro das possibilidades da corporação, elevar para 16.000 e termos 8.000 na rua, dentro de um trabalho planejado, que é o que a cidade necessita. Eu poderia falar muito de outras coisas, de atuação na área social, de oportunidades, etc., tal, mas me alongaria muito. Queria dar esses elementos, até como informações para que a gente raciocine a respeito do assunto segurança. Muito bem. Nós temos muitas perguntas, não vamos poder atendê-las. Como de sempre, eu vou entregar essas perguntas à assessoria do Serra, para que responda as perguntas diretamente. Quem não colocou e-mail nas perguntas, a Carolina da Câmara vai auxiliar a assessoria do Serra para que faça as respostas. Então, peço desculpas ao Guilherme Vilela, ao Telmo Porto da Tejofran, a Débora Vietas do Banco Geral de Comércio, Caixa Geral Brasil, a Priscila, Jornalismo, Câmara do Comércio, ao Paulo Schoff, da EFASEC, ao Calil Curi Filho, ao Caio Sarac, da Carta Maior, e ao Luiz Rodrigues, da VIP Transportes. Eu vou concluir aqui, temos mais 2 perguntas importantes, e com isso concluiremos o momento de perguntas e respostas. Queria aproveitar também para agradecer a chegada do nosso amigo dessa casa, o governador Alberto Goldman, o qual peço uma salva de palmas, uma pessoa sempre muito presente conosco aqui. Muito obrigado por ter vindo, Goldman. Bem, a questão vem sobre saúde. A pergunta vem do senhor Calil Curi, da Câmara Portuguesa, do Conselho da nossa Câmara, ao Silvan, do BES Investimento, e ao Júlio Rodrigues, do Banco Banif e presidente da Casa de Portugal. Doutor Serra, fale-nos sobre a saúde e a inóspita situação que a nossa cidade se encontra. O senhor foi um ministro na área de saúde exemplar. Como pode implementar esse trabalho na cidade de São Paulo? Olha, só completando as questões, no seu plano de governo, há um programa de PPP na área de saúde? E o Calil pergunta qual a ênfase de sua administração na parceria pública-privada para gerar investimentos na área de gestão de serviços públicos e de saúde. Na área da saúde, essa parceria já existe. Foi criada na época do Mário Covas, expandida quando o Alckmin foi governador, na primeira vez, e acelerada por mim no governo do Estado e introduzida por nós na Prefeitura de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura tem 130 AMAs, atendimento médico ambulatorial, que tem clínico geral e pediatra, variando o número segundo a região, em geral uma meia dúzia de médicos, e também um atendimento de emergência. É um semi-pronto-socorro, não é um pronto-socorro completo, mas é um semi-pronto-socorro. Nós introduzimos quando eu fui prefeito. Eu fiz umas 20, o Gilberto Kassab fez 110, ou 120. E
isso não existia. Hoje, para vocês terem uma ideia, são 10 milhões e meio de consultas ano de atendimentos. Isso não existia antes. Pois bem, no caso, essas AMAs todas são tocadas sob a forma de parceria. Todas. Com a área privada, organizações sociais, como são muitos hospitais. Até o Instituto do Câncer, que nós fizemos no meu período de governo, que é a área de ponta da saúde, do tratamento de câncer no Brasil, é também tocado por organização social, uma fundação, no caso, que é a fundação da Faculdade de Medicina. Portanto, eu vejo a questão da parceria como fundamental, e sob ameaça, porque vira e mexe tem contestação, inclusive no Supremo Tribunal Federal, por sindicatos ligados ao PT, que sempre tem um duplo discurso nessa matéria. Quando é para agradar, dizem que são a favor. Quando é na prática, procurando travar, digamos, esse processo. Agora, na prática, em São Paulo, o que aconteceu nos últimos 8 anos? Uma tremenda expansão dos serviços. Eu dizia, AMA, 0 tem 130, hoje, ou 140. Enfim, como eles estão também inaugurando, agora o número vai por aí. Leitos hospitalares, só a Prefeitura aumentou uns 700, e o Estado, uns 1.200, nesse período. Isso na capital, são ações do Estado voltadas para a capital. Medicamentos era um drama, porque eram distribuídos assim como no armazém da esquina, com todo o respeito pelos donos de armazém. Mas eram distribuídos assim. Quando eu fui eleito prefeito, eu costumava ir aos guichês atender pedido de medicamento. Não havia registro do pedido não atendido, de maneira que não havia distribuição possível. Nós criamos uma central de medicamentos, informatizamos tudo. Hoje, quase não aparece reclamação de medicamentos nas pesquisas. Por quê? Porque é um problema resolvido, não é mais problema. Agora, houve um aumento do número de médicos, uns 5.000 médicos a mais. Aumento do número de consulta, milhões. Ou seja, houve uma expansão considerável. Qual é a prioridade agora? É o funcionamento. Não é que não vai se investir. Por exemplo, AMAs, nós vamos ampliar o número de AMAs que são 24 horas. Hoje tem 37, vamos triplicar. Hoje tem 17, vamos triplicar. Para atender 24 horas, 7 dias por semana. Hoje a AMA, média, é 12 horas por dia, de segunda a sábado. Esse é o aumento da oferta. Mas nós temos que melhorar o funcionamento. Como? Uma central única de agendamento entre Estado e município. A mesma central. Porque marcação de consultas, exames e cirurgias é um drama. Às vezes, não porque não tenha disponibilidade, porque o sistema não é ágil para promover, para transferir responsabilidade num certo momento, aqui não pode, vai para lá, etc. Nós fizemos uma coisa com as mães, que chama-se Programa Mãe Paulistana. Já nasceram 650.000 crianças sob esse programa em São Paulo, que funciona perfeitamente. Custo mínimo. Mas a mulher vai ao posto de saúde quando está desconfiada que está grávida. Faz o exame, se estiver grávida, é procurada em casa. Faz exame todos os meses, faz exame toda semana no final. Já sabe qual é a maternidade, já tem tudo arrumado. Então, nós temos que investir nessa organização, coisa que é crucial. Outro exemplo são as centrais de diagnóstico, de imagem. Nós criamos no Estado, foi o saudosíssimo Barradas. Barradas, pelo nome, era super português, né? O nosso Barradas. Foi um grande secretário. Foi do Alckmin, meu, e morreu, infelizmente, no último ano, quando o Goldman já tinha assumido o governo. Mas foi ideia dele. Nós criamos as centrais de imagens, com uma produtividade altíssima. São super especialistas que ficam recebendo, chega em 18 segundos um exame de imagem, não precisa, então, ter o especialista em cada lugar, portanto, sai mais barato. Cada um, eu te perguntei, é empírico, cada um analisa 70 exames por dia. Né? E isso é devolvido. É um negócio de uma eficiência, perfeito de rapidez, qualidade e economia enorme. Nós vamos criar isso no município também. Então, temos que investir no funcionamento e ter programas específicos para criança, para idoso, etc., e para pessoas com deficiência. Nós criamos aqui em São Paulo, no Estado,
uma espécie de rede Sara Kubitschek, o que era para o Brasil, nós criamos em São Paulo, que é a rede Luci Montoro, que eu convido alguém que quiser ver o que é um hospital de altíssima qualidade, maior do que o padrão londrino. Duvido que na Inglaterra tenha algo parecido. Para a reabilitação de pessoas com deficiência, com equipamentos robotizados de última geração. E isso nós vamos ampliar muito agora dentro da cidade, em unidades menores. Ótimo. Então, a última pergunta para encerrarmos essa belíssima apresentação vem do senhor Ricardo Magalhães, do Banif, e pergunta sobre política. Como garantir que, se eleito, o senhor cumprirá todo o seu mandato à frente da Prefeitura de São Paulo? Não, pode estar certo que eu vou cumprir o mandato inteiro. O que aconteceu, é importante dizer, em 2006 eu saí do governo. Saí do governo para disputar, perdão, saí da prefeitura para disputar o governo. Naquele momento foi inevitável, porque o Alckmin não podia ir para a reeleição, ele era o governador, e São Paulo ia cair em mãos erradas. Quando eu cheguei na prefeitura, nós encontramos a situação que eu disse. 16 mil reais em caixa, fila de 13 mil credores, vocês não imaginam o que era. Distribuição de remédios sem paralisada, obras paralisadas, os empresários sabem disso, da área. E o Estado era essencial para a prefeitura, né? Pois bem, criou-se uma circunstância que, se eu não fosse para o governo do Estado, nós iríamos perder e ia desencaminhar, inclusive, o processo de recuperação da cidade. Foi por isso que eu saí. Na época, foi aprovado, porque eu fui eleito no primeiro turno, inclusive na capital, né? E deu certo. É claro que muita gente se decepcionou, disse, puxa, era o Serra 4 anos. Mas essa mesma gente aprovou, né, na eleição. E mais ainda, o mandato nosso no Estado justificou essa atitude, porque, efetivamente, nunca se fez tanto na cidade quanto no nosso período do governo do Estado, até porque tivemos mais recursos, encontramos o Estado financeiramente arrumado e conseguimos turbinar financiamentos, combate à sonegação, etc. Triplicamos os investimentos, quintuplicamos na capital. Então, é algo, digamos, essa é a explicação de por que aquilo aconteceu. Muitas vezes, no folclore, e os adversários até vão espalhando, dizem que eu saí da prefeitura para disputar a presidência, que não é fato. Eu saí e fui governador. Eu saí para disputar a presidência no final do mandato, por lei de desincompatibilização, o que é normal no Brasil. Esta conjuntura não vai se repetir. O Geraldo Alckmin está no governo do Estado, não é? Vai disputar a reeleição, a meu ver, com uma chance enorme, portanto, não haverá essa opção. E a presidencial já fui candidato 2 vezes e prefiro agora me realizar voltando à minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde estão meus filhos e meus netos. Eu quero que essa cidade seja uma cidade boa para o futuro deles. Esse é meu pensamento a esse respeito, e até agradeço essa pergunta. Realmente uma salva de palmas grande. Agora, quero dizer também o seguinte, os adversários, independentemente que essa seja uma questão que tem incomodado pessoas, os adversários não têm muito, modéstia à parte, o que dizer a meu respeito crítico. Como executivo, do ponto de vista ético, moral, nada. Então, diz, não, se você eleger o Serra, ele não vai ser o prefeito. De um lado, isso até mostra que eles acham que eu vou ganhar. Então, que esse é o argumento. Não me ocorreu dizer a respeito de nenhum outro candidato, não vote nele porque ele vai sair. Vocês já ouviram falar? Não. E, por outro lado, é normal. Estamos aí numa disputa eleitoral. Tudo é olhado com uma lente de aumento. Em alguns, a lente é inversa, está diminuindo, mas em outros, a lente aumenta muito. Uma salva de palmas. Muito bem, meus senhores, muito obrigado mais uma vez pela presença. Mais um almoço encerrado. Temos aqui agora uma plana visão do governo do senhor José Serra, e agora nos encontraremos no dia 20 de setembro, nesse mesmo local, para falar um pouquinho de empresas, internacionalização, importação e exportação. Tenha uma boa tarde e muito obrigado mais uma vez pela presença.